Amor e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Classe do Relacionamento. Hoje nós iremos entrar numa curiosidade muito interessante. As pessoas acreditam que a Terra ficou sem forma e vazia pelo fato de Satanás ter caído na Terra. Muito embora a Bíblia não diz isso, pois ele ainda não foi atirado na Terra. Ele caiu por terra. Mas onde é que Satanás habita? Ele está no inferno, está no céu, está na terra. Onde é que ele está? Nós iremos falar sobre isso, então fique com a gente na classe do relacionamento de hoje. Abra aí comigo capítulo 1 do livro de Jó. Vocês já pegaram a sua Bíblia? Pegue sua Bíblia aí. Papel, caneta, marcador. Isso vai ser algo muito interessante para as nossas vidas. Capítulo de número 1, verso 6. Olha o que diz. No dia em que os anjos vieram se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás. Observe que aqui ele já é Satanás, ele já é conhecido como um acusador. Então isso aconteceu depois depois da sua queda. E a Bíblia diz que ele estava diante do Senhor. Capítulo 2 do livro de Jó, vai lá. Capítulo 2, verso de número 1, olha o que vai dizer. No dia em que os anjos vieram se apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles diante do Senhor. Então observe que essa assembleia de anjos não aconteceu somente uma vez, ela acontece em tempos e eles se apresentam diante do Senhor. Vai lá comigo no livro de Zacarias, capítulo 3. Vocês conseguirem encontrar? Vai lá. Zacarias, capítulo 3, verso de número 1. Olha o que diz. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Lembrando, esse Josué não é do livro de Josué, é o Josué sacerdote. Então vamos lá. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Então Satanás mais uma vez diante do Senhor. Esse anjo do Senhor é Cristo, é porque ele ainda não tinha sido revelado aos homens. Ele era um mistério escondido por Deus. Abre comigo em Apocalipse capítulo 12. Então, capítulo 12, verso 9. Então, nós vemos que no livro de Jó ele estava diante do Senhor no capítulo 1, capítulo 2 diante do Senhor, Zacarias ele estava diante do Senhor, e vamos lá em Apocalipse, capítulo 12, verso de número 9. Olha o que diz o texto. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado na terra. Agora sim, a Bíblia vai dizer que ele foi atirado na terra. Mas lembrando que esse texto ainda não aconteceu. Na verdade, quem escreveu ele foi João. E ele foi arrebatado ao terceiro céu. E nesse período que ele foi arrebatado, ele começa a escrever as coisas como se já estivesse vendo ali, porque ele foi para a eternidade. Então ele começa a escrever no passado como se estivesse descrevendo aquele acontecimento automaticamente naquela hora. Então até nós mesmos vimos no Apocalipse capítulo 4 a voz como de muitas águas dizendo: ei, suba aqui e eu te mostrarei as coisas que irão acontecer em breve, que em breve deverão acontecer. Então ele começa a escrever o que irá acontecer em breve. Você continua lendo o texto, olha o que diz. E com ele os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante
do Senhor. Novamente, ele estava diante do Senhor. Então, Satanás não está no inferno ainda, não está no céu de Deus e também ele não está na terra. É por isso que a Bíblia vai dizer que quando ele se apresenta a Deus, Deus fala: de onde você veio? E ele diz: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ele passeia por ela. E quem passeia ainda não habita. Então ele não habita na terra. Ele passeia às vezes por ela, mas aonde ele fica é diante do Senhor. Entre a terra e o céu de Deus é onde ele está. Entre a terra e o céu de Deus é onde ele está. Vamos lá para Efésios capítulo de número 6. Verso de número 12. Olhe lá. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados, potestades e contra os dominadores do mundo tenebrosos e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esse segundo céu é conhecido como as regiões celestiais. Nós vemos na Bíblia sobre 3 céus, que é o primeiro céu, Auranos, o segundo céu, Mesorâneo, o terceiro céu, o Eporâneo, o céu dos homens, Aurâneos, o céu onde Satanás e as hostes espirituais estão, que é o Mesorâneo, e o terceiro céu, que é o céu de Deus, o Eporâneo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês.